Bom, hoje vamos falar no nosso fórum religioso de um assunto mais do que nunca importante, o poder da fé. Para a gente falar sobre esse assunto, eu recebo Miao Lu Yu, que é mestra do budismo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Prazer tê-la aqui, viu? Prazer. Obrigada. Leandro Quadros, que é jornalista da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. A gente que agradece. E do meu lado direito, o Rabino Michel, que já faz parte desse nosso fórum há muito tempo, sempre muito bem-vindo também. Obrigado, viu, Já Rabino? estão me chamando de Rabino da Cátia. Ah, é o Rabino da Cátia? A gente tem o Padre Juarez, que também dizem que é meu. Tá bom, né? Eu estou cercada de ótimos religiosos, acho que isso não tem coisa melhor na vida, né? Quando a gente fala em fé, as pessoas muitas vezes não se dão conta que, de fato, ela pode trazer grandes mudanças para a vida da gente. Não só religiosos dizem isso, os cientistas que são céticos afirmam que a química cerebral de quem tem fé é diferente. Veja esse resumo aqui. Enquanto a ciência busca comprovações materiais sobre os fenômenos terrenos, a fé é a crença de que existe algo além do mundo físico que rege o universo. Ou seja, basta acreditar para ser recompensado. Mesmo assim, a ciência tem reconhecido o poder da fé na vida do ser humano. Estudos comprovam que a espiritualidade pode auxiliar no tratamento de doenças cardiovasculares e diabetes, por exemplo. Outro tratamento em que se valoriza o papel da religião é o do câncer. Reinaldo Giannichini fez uma cirurgia espiritual durante sua internação em função de um câncer no sistema linfático. O ator ressaltou a importância da fé na recuperação, ao afirmar que estava com a morte em sua frente, mas preferiu acreditar na vida. Será que a fé tem o poder de melhorar nossa saúde? Em outros campos da vida, o simples ato de acreditar em algo mais profundo seria suficiente para mudar o rumo de nossas vidas? A Organização Mundial da Saúde reconhece que a espiritualidade, quando bem empregada, atinge resultados positivos na saúde psíquica, social e biológica, assim como no bem-estar do indivíduo. Olha, e quando a gente fala em fé, a gente não fala em religião, a gente fala em religiosidade, que é diferente. Por isso que a gente tem sempre essa mesa no nosso fórum religioso, com religiões bem diferentes, para a gente entender que todos somos muito diferentes em todos os aspectos de vida, de forma de enxergar, mas somos muito iguais também em muitos pontos. Daí a grande importância da gente respeitar as diferenças e perceber que muitas vezes o que parece uma grande diferença é uma grande igualdade, só que vista de uma forma diferente, o que torna a gente ainda com grandes possibilidades de crescimento, né? Exatamente, cada um com a sua contribuição, nós podemos fazer muito pela humanidade. É verdade. Agora, Leandro, quando a gente fala em fé, você acredita que a fé pode fazer uma grande transformação, por exemplo, como a gente comentou, já que os cientistas que são tão céticos atestaram que a mente, a química mental de uma pessoa que tem muita fé é outra, a gente pode se transformar e transformar o nosso corpo pela fé? Com certeza, existem muitos estudos científicos, por exemplo, na revista Abril, de 95, na edição de abril, a revista Galileu, melhor, ela mencionou que até o ano 99, mais de 2.000 estudos, ou melhor, 6.000 estudos comprovaram a eficácia da espiritualidade na vida da pessoa. Então, por exemplo, tem uma pesquisa do sociólogo Andrew Greeley, que ele afirma o seguinte, que os casais que oram de mãos dadas e frequentam uma igreja, eles têm uma satisfação sexual maior do que os que não fazem isso. Isso é estudo científico. Cria um laço, cria uma união maior? Cria uma união maior, a fé altera a química cerebral. A partir do momento em que o casal está junto, no âmbito espiritual, eles se entregam melhor um para o outro, e aí a satisfação sexual é maior. Quer dizer, um comprometimento maior. É um comprometimento. E tem um estudo também fantástico da Universidade de Loma Linda, que ela faz um estudo com os adventistas, sétimo dia, há mais ou menos 51 anos. E existem hoje mais de 300 artigos científicos comprovando a eficácia do estilo de vida adventista associado à espiritualidade. Você está falando muito em espiritualidade, não religião, quer dizer bem isso. Eu posso ser praticante ativa, eu vou todos os dias a determinada comunidade, mas posso não ter a mesma fé que uma outra pessoa que não vá todos os dias, que vai esporadicamente, mas que coloca em prática aquilo que se aprende, né? Exato, mesmo que nós tenhamos divergências doutrinárias, o aspecto benéfico da espiritualidade é inegável cientificamente. Então, hoje, nós podemos dizer, com base na descoberta científica, que nós temos uma natureza biopsico-espiritual
que negarmos a eficácia da espiritualidade, ou seja, com todo o respeito ao telespectador, mas o ateísmo hoje faz mal à saúde. Porque ele é contra. Isso é uma constatação. É uma constatação né? óbvia. E tem até um outro estudo interessante que é comprovado o seguinte, que as pessoas que têm hábitos religiosos saudáveis, não é? E um estilo de vida alimentar saudável, nesse estudo de Loma Linda comprovou também, vivem em média de 10 a 11 anos mais que as outras pessoas da população. Bastante, hein? É muita coisa, muita diferença. E olha, a gente mostrou há pouco a foto do Reinaldo Gianecchini e ele comentou isso, quer dizer, ele que passou por um momento não só pessoal muito difícil da doença, mas do pai que na mesma hora está fazendo o mesmo tipo de tratamento, a quimioterapia. O pai acabou falecendo e ele foi curado, quer dizer, aí a gente vê o quanto que a fé e a união da família é importante, porque você tem duas pessoas ali com o mesmo peso, que estão passando pelo mesmo tratamento. Numa hora tão frágil como essa, uma delas se vai. E a família inteira se une em prol daquela que ficou. Essa confiança em Deus, ela promove uma alteração química no cérebro impressionante. Agora, uma coisa que me chama muito a atenção é que o Dr. Augusto Cury, né, autor da série Análise da Inteligência de Cristo, ele comenta um texto bíblico de forma espetacular. Mateus 6, 25 a 34, onde Cristo diz assim, olha, não andem ansiosos pela vida, tenham paz, não se preocupem tanto com o materialismo. O Dr. Augusto Cury, fazendo uma análise científica desse texto, ele fala assim, Cristo fez psicologia preventiva antes de a psicologia pensar, sonhar e existir como ciência. Então, é sabedoria, né? Sabedoria milenar que existe na Bíblia, né? Agora, Miau, quando a gente fala em budismo, as pessoas lembram sempre dessa fé, mas é uma fé regrada, não uma fé sem medida, é uma fé lógica. As coisas acontecem assim por este momento e por este motivo. Então eu posso modificar essas situações. A prática do budismo é o dia a dia justamente fortalecendo esses pensamentos, né? Sim, exatamente. O budismo, a gente acredita em causa e condição, causa e agência condicionada, que acredita que quando acontece isso, por causa do já ter acontecido algo antecedência, que a gente essa fé ele acontece para nos ajudar, né? E não nos ajuda, mas para ajudar o próximo também. Não adianta só ter fé e esse fé é só benefício de você mesmo. Tem que ser de todos. Isso, né? O budismo acredita fé, esse fé nos ajuda para melhorar a sociedade. E a gente acredita que todo mundo tem potencial, né, de ser iluminado. Para que ser iluminado se não beneficia a sociedade, né? É verdade. Não adianta ser iluminado só para mim, né? Você sabe que tem uma confusão muito grande no meio ateísta, que confunde fé com fideísmo. Então dizem assim, não, o indivíduo que tem fé, ele é um ignorante porque ele não se baseia em evidências. Isso não é verdade. Que fideísmo é sim um sistema filosófico que a razão não importa nada. Agora, a fé, ela é baseada em evidências. Então eu não creio na Bíblia simplesmente porque eu li esse texto e eu achei um texto bonitinho. Eu tenho evidências tanto arqueológicas quanto na minha experiência pessoal de que eu posso ter fé nesse livro. Então, eu só queria fazer essa distinção entre fé e fideísmo. São coisas bem distintas, são bem né? distintas para o nosso telespectador. Agora, Rabino Michel, quando a gente fala em judaísmo também, sempre eu aproveito quando você está aqui presente no nosso fórum para a gente desmistificar um pouco. As pessoas logo se deparam com aquela situação de, eu sei, são aquelas pessoas que lutam pelo seu grupo e só. E não é uma verdade, quer dizer, bem o oposto disso. O judaísmo prega, assim como o Leandro comentou, que a gente, e a Miau também, a gente tem que crescer. Mas para que serve o meu crescimento? Isso não é para a gente melhorar a nossa sociedade. E a gente vê essa participação ativa do judaísmo. É verdade que a dia. comunidade judaica, até pela sua história de muita perseguição no passado, transformou-se em uma comunidade muito unida e muito coesa. Mas é uma comunidade unida e coesa que sente uma profunda obrigação de ajudar a sociedade como um todo. Em São Paulo, por exemplo, nós temos diversos
programas sociais da comunidade judaica, e eles são todos eles abertos para a sociedade brasileira. E sem distinção, né? Percentualmente falando, são programas que ajudam 98% de não-judeus e 2% de judeus. Então, só para citar algumas instituições, a Unibis, por exemplo, ou o Lar das Crianças da Congregação Israelita Paulista, são instituições de ajuda ao próximo, sem distinção de religião de forma alguma, porque sentimos que temos um compromisso em relação à humanidade de forma geral e ao Brasil de forma particular, que acolheu a comunidade judaica, que veio no início do século XX, fugindo de uma Europa nazista e precisou ser acolhida e foi acolhida com muito carinho, com muito amor em solo brasileiro. Então nós sentimos que temos até um dever de retribuir e ajudar o brasileiro de forma geral, sem qualquer distinção de religião. Isso Kátia? não é prática da fé? Quer dizer, você colocar no seu dia a dia aquilo que você acredita. Ter fé não é só falar assim, tá bom, eu vou deixar tudo na mão de Deus e pronto. Não, eu fazer a minha parte. Claro. Quer dizer, os mandamentos a gente sabe o que é certo e errado, mas será que a gente pratica conforme a consciência da gente mandaria a gente praticar? Kátia, o seu comentário do Rabino é a essência da religião, né? Tiago 1,27 fala assim, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. É a defesa de Tiago em todo o capítulo 2, verso 26, por exemplo, ele fala assim, olha, se você diz que tem fé, mas você não faz algo pelas pessoas, a sua fé é morta. Então a fé tem que fazer inexistente, né? Ela tem que se manifestar. Mas você acredita, Rabino Michel, que a gente consegue mudar algumas situações ou até prever algumas situações através da fé? Sem dúvida. Você fez uma distinção no começo desse quadro que eu acredito ser essencial entre religião e religiosidade. E a religião nem sempre vai te levar a uma religiosidade melhor ou mais profunda, e às vezes ao contrário disso, a religião passa a se transformar numa espécie de obstáculo e de bloqueio, porque o nosso objetivo não é a religião em si, nem pode ser. O nosso objetivo é sermos pessoas melhores. A religião é um veículo só para levar a gente até um mundo melhor, né? A religião tem que ser um caminho para nos transformar em pessoas melhores e dessa maneira estaremos mais equipados de fazer o mundo um lugar melhor. E eu acredito sim que é possível fazer isso fora da religião. Eu acho que existem caminhos de você contribuir para um mundo mais humano e para um mundo melhor que estão fora da religião. Eu encontrei esse caminho dentro da religião. Eu não acho que a receita que serve para mim necessariamente serve para todo mundo. Né? Outros vão encontrar esse caminho por meio da música, outros vão encontrar esse caminho por meio do teatro, outros vão encontrar esse caminho na literatura. Eu encontrei esse caminho na religião. Agora é importante ter em mente que o nosso objetivo não é a religião pela religião, porque isso se transforma num paganismo perigoso. Nós temos a religião como ferramenta de sermos pessoas melhores e contribuirmos para um mundo melhor. E eu acredito na sensibilidade do ser humano e que sim, se você se dedica à alma, ao espírito, você tem mais possibilidade de prever alguma situação, voltando à tua pergunta. Porque na medida em que você se desprende um pouquinho de uma vida que é somente material, somente uma corrida desenfreada pela satisfação pelo ter, né? do corpo, pelo ter, pelas necessidades mais primitivas do ser humano, e passa a dedicar um pouco de tempo àquilo que está além do físico, ao metafísico, então você passa a desenvolver uma sensibilidade mais aguçada, e eu confio nesse sexto sentido humano, e é possível sim você se proteger ou proteger os outros de situações que acontecerão no futuro, porque você está mais conectado, usando uma palavra atento, né? da internet. Você está mais atento no sentido que você está dando ouvidos à tua sensibilidade. Agora, eu acho que o budismo mostra claramente quanto que a gente, para atingirmos aí esse ideal de sabedoria, a gente primeiro tem que se livrar do ego da gente. Veja a mestra com cabelos curtos, sem maquiagem, quer dizer, o ego muitas vezes atrapalha a gente atingir esse objetivo, que é do fazer a minha parte, fazer o que eu acho que é certo, independente se o outro faz a dele ou não. Eu vou fazer a minha, eu vou te ajudar. Se você quer ajudar outro, você ajuda. Se não quer, eu vou continuar te ajudando. Quer dizer, o budismo coloca isso no seu dia a dia com uma grande prática, né? A prática de desapego é uma prática importante do budismo. Aliás, a gente acredita em permanência, que não adianta você cuidar bem, né, a aparência, mas não cuidar bem a sua própria mente. Né? Para nós, a mente é importante, porque a mente é potencial, é a essência de nossa vida, que vai nos guiar para
iluminação e deixa a ignorância. Então, apego é um nó muito feio, digamos assim, que vai impedir a gente chegar até iluminação. Então, por exemplo, a nossa vida, que, claro, né, leigos não precisa seguir o que eu estou fazendo agora, que eu raspar cabelos, né, que a gente não usa outra roupa só, além disso, né, a gente tem roupa cerimônia só. Então, não seguir moda, mas não me importa, porque essa roupa é minha moda, né, porque o que é mais importante é que eu me sinto bem, né, não adianta que o mundo mudar por causa de você e você não se sentir bem, né? Que é mais importante a mente que orienta, né? Desapego, tem que praticar desapego. E muitas vezes a gente vê que as pessoas usam a mente de uma forma negativa, né? Quer dizer, não pensam positivo, como muita gente está dizendo que o mundo acaba amanhã. Teve um tremor de terra em Minas Gerais, todo mundo da cidade ficou doido, porque era o mundo acabando. Você falou, gente... Eu tenho notícia boa, né, para vocês aqui. O meu mestre Xing Yun, ele estava na Malásia 2 semanas passadas. Ele falou que questão apocalipse é uma besteira, que não vai acontecer, você vai ver. Porque agora na Ásia deve ter 2h30 agora, de madrugada. Então você pode ligar para procurar saber se acontece ou não. Vocês estão lá não, o mundo acabou por lá ou não. E a gente tem benefício por causa do fuso horário. Eu aprecio muito uma citação do Mestre Jesus em Mateus 24:36, né, que ele diz assim, a respeito daquele dia e hora da segunda vinda dele, ninguém sabe. Então isso é um assunto que pertence a Deus e não ao ser humano. Agora, esse aspecto do pensar positivo, a Bíblia também fala isso em Filipenses 4:8. Tem um texto aqui que é fenomenal. Para a saúde mental e espiritual, diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Essa é a receita da saúde mental e espiritual e que vai se refletir, obviamente, no aspecto físico, né? Mas é interessante o quanto que, ao mesmo tempo que é tão claro esse texto, as pessoas colocam tão pouco em prática. Eu digo isso porque você pode ser ultra religioso, você pode ter sua fé ali inabalável, mas você gosta de assistir tudo quanto é programa de desgraça, porque você se sente bem. Aí você fala assim, não, mas é um absurdo a pessoa se sentir bem. Se sente, porque você sabe que tem sempre um pior que você. Eu tô mal, mas ele tá pior, né? Então eu tô até que na média, eu tô indo bem. Será que isso não é o fim do mundo? Analisando dessa forma, quer dizer, é o fim de uma era, de um pensamento errado, egoísta, para a gente entrar numa era diferente, com fé racionalizada mesmo. Se as pessoas entendessem isso que você falou, Kátia, de que tudo que nós colocamos na mente vai influenciar a curto, médio ou longo prazo na nossa existência, na nossa saúde, selecionariam muito os programas que assistem, o tipo de leitura. Não é? Por exemplo, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a igreja que eu represento, uma das 28 crenças fundamentais diz respeito à mordomia do corpo. O que é isso? Nós cremos que nós somos mordomos de Deus, nós administramos bens que são dele. E 1 Coríntios 6:19-20 afirma que o nosso corpo não pertence a nós, mas pertence a Deus. É emprestado. É emprestado. E por isso nós temos o que? A Bíblia tem o corpo como sagrado. E, portanto, a Igreja Adventista ensina a importância de você cuidar do aspecto físico, do aspecto mental, através da seleção daquilo que você vai colocar na mente, do aspecto espiritual. Então, por causa disso, a Igreja Adventista tem essa visão holística, digamos assim, integral do ser humano, né? Não cremos num tratamento, inclusive médico, eficaz, sem que o aspecto biopsíquico espiritual do ser humano não seja considerado. Bom, a gente tem até o caso, eu vi na revista Galileu mesmo, de um garoto, acho que de 8 anos, se eu não me engano, que estava fazendo um tratamento de quimioterapia. E ele rapidamente teve o tumor diminuído. E os médicos foram lá conversar com a mãe, né? Ué, uma criança tão nova, pequenininha desse jeito, que fé que ela pode ter para transformar a vida dela? E da forma que ela enxergava a fé, o que ela fazia? Enquanto ela tomava quimioterapia, por soro, o que ela fazia? Ela imaginava que aqueles soldadinhos entravam dentro do corpo dela e combatiam aquele tumor, as células cancerígenas, e dessa forma ela seria curada. Quer dizer, não é fé isso? Claro que é. Claro que uma criança tão pequena. Na linguagem da criança. Na linguagem da criança isso é fé. Sabe que eu visito hospitais, Kátia, com bastante frequência, com o objetivo de dar algum conforto espiritual para aquelas pessoas que estão passando por uma fase difícil. E algumas das pessoas, quando eu entro no quarto, dizem, Rabino, eu não acredito em Deus.
E a minha primeira pergunta nesses casos é, então, onde está a sua fonte de força? E a pessoa responde o quê? E muitas pessoas respondem, a minha fonte de força está na minha família, por exemplo. Pessoas que encontraram em outros lugares uma resposta para a sua angústia, para o seu desespero. Eu acredito que todos nós precisamos ter um porto seguro. Todos nós precisamos ter algum lugar quentinho para recorrer quando a gente precisa. Eu acredito muito que a religião possa ser esse lugar, acredito que não necessariamente seja o único lugar. Eu respeito quem encontra essa resposta em outros lugares. Eu encontro a religião como uma boa resposta para dar para a gente essa força necessária para passar pelos momentos difíceis. No judaísmo, quando a gente reza pela saúde, a gente fala em hebraico, refuata nefesh ou refuata guf, a saúde do espírito e a saúde do corpo. É importante que as duas coisas caminhem juntas. E às vezes a saúde do corpo não é mais possível, mas a saúde do espírito é sempre possível. Mas será que também não é normal, aceitável, pelo menos de início, quando a pessoa recebe um diagnóstico de uma doença severa, que ela começa a questionar Deus? Por que eu? Ao invés de perguntar por que não perguntar para quê? Claro. Porque às vezes a doença vem, ou a dificuldade, para a gente aprender. Quer dizer, já viu tanta... Tem até um dito que, não sei se que passagem que é, que Deus mandou o bote para salvar, mandou o helicóptero, isso e aquilo, e você não percebeu. Aí ele manda alguma outra coisa mais severa para ver se você acorda. Quer dizer, a doença às vezes não pode ser isso, um alerta para a gente enxergar as coisas de uma outra forma e a gente se posicionar perante a vida de uma forma que a gente acredite? Aquela fase do porquê é inevitável. Porque a gente passa por uma fase em que a gente se desespera e que a gente pergunta por quê. O problema é quando a gente permanece nela para sempre. É importante dar esse próximo passo que você disse tão bem. Depois de passar por esse desespero ou até por essa negação inicial, então o próximo passo é perguntar o que eu faço com isso. De que maneira eu aproveito essa crise que eu estou passando para aprender alguma coisa e para seguir adiante fortalecido. E a fé é o alimento desses momentos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Te ajuda a fazer as perguntas certas. Se você faz as perguntas certas, não necessariamente você precisa ter as respostas, mas fazendo as perguntas certas, então você consegue seguir adiante, você consegue ir para a próxima etapa. E muitas vezes, infelizmente, nós não nos conscientizamos de que as nossas doenças são o resultado do nosso estilo de vida desregrado. E ao invés de questionarmos a existência de Deus, deveríamos questionar o seguinte: como estão os meus hábitos alimentares? Será que eu estou cuidando bem do meu corpo? É o que eu falava para o Rabino. Ele falou, você está com o estômago ruim? Eu falei, estou, Rabino. Comi esfirra ontem de calabresa com requeijão, 10h30 da noite, fui dormir. Quer dizer, é inevitável que o corpo não aguente, né? Para quem nunca come essas coisas, come e vai dormir e sabe que não pode fazer. Então por que faz? Porque a gente acha que a gente tem superpoderes, né? Exatamente. Não é verdade? O bom é que o Deus da Bíblia é um Deus misericordioso. Apesar de Ele permitir que eu colha os resultados da desobediência às leis da natureza, como diz Gálatas 6, verso 7, Ele nos perdoa, Ele está disposto a nos dar uma segunda chance para obtermos cura, né, e especialmente a paz de espírito que tanto almejamos, né? O budismo acredita, Mial, que as pessoas podem transformar as suas vidas através da fé, da meditação principalmente. Quer dizer, a meditação é uma forma da gente tirar as impurezas do corpo, da alma e conseguir chegar a esse estado mais pleno de saúde? Voltando àquela resposta que você deu, né? Põe em prática. Não adianta só acreditar. Né? Você tem que ter expectativa razoável, né? Põe na prática. Se você acreditar, por exemplo, se tem doença grave, se acreditar que só tem fé, eu vou melhorar, você tem que acreditar também no médico, né? Você tem que também acreditar, claro, né? O Deus, né? O budismo, o Buda. Então, meditação é um meio que nos ajuda, mas se você praticar ou não, né? Se tem essa fé ou não na meditação. Né? Se você pratica um dia sim, um dia não, não adianta. Né? E meditação nos ajuda a melhorar a saúde, porque a gente, se você acreditar em Chi, né? Se você acreditar em transformação, essa água, nossa mente, toda doença saiu, né? Ele tem, porque a mente mental está, a gente acredita que quando o mental está doente, mente está doente, então o corpo também. Então, esse copo d'água, se é turva, você não consegue ver o que é. Né? Se mente está perturbada, então meditação ajuda a calma, a clarear, afundar tudo sujeira, e depois sim, se for tratar, você tem que saber o porquê, né, para começar a tratar. Então,
sem saber fonte, né, sem saber o início, então não tem como a gente curar, não tem como a gente, né, o budismo, que o Buda, ele como um médico, tá, ensinamento como remédio. E agora, para dar remédio, o médico para dar remédio, ele precisa saber, né, qual o seu problema. Então, meditação ajuda nesse sentido. É como se a gente tivesse a oportunidade de sair do corpo da gente e olhar o problema de fora, né? Como se a gente tivesse, bom, eu não tô, porque quando a gente sente, a minha dor é sempre maior que a sua, que eu sou, porque é minha, né? Eu que sinto. Então, se a gente está fora do problema, a gente começa a enxergar ele na dimensão que ele tem, e não superdimensionado, como normalmente a gente faz, né? A gente Exatamente. encara, a gente não escapa. A gente não foge, né? Sim, não foge, não adianta E fugir. dá a devida proporção para as coisas, né? Porque quando a gente se desespera, a gente perde a proporção das coisas. E às vezes uma unha encravada se transforma no final do mundo, né? E aí quando a gente tem essa possibilidade de ver nossas vidas com um pouquinho de distanciamento, como um artista que pinta um quadro e às vezes ele precisa dar 2 passos para trás para olhar a obra, então Como um ele todo, volta, né? e continua pintando. Se temos essa riqueza de poder ver nossas vidas com um pouquinho de distanciamento, com perspectiva, as férias são um momento que às vezes a gente consegue viajar e tomar decisões que a gente nunca tomaria se a gente continuasse inserido no nosso cotidiano. Aquela história do não fazer nada, que é fazer muito, muitas vezes, né? É o momento que a gente se permite para descobrir um outro caminho, e através da fé, acho que você sente Ajuda isso, né? muito. Tem um ensinamento de Cristo, na experiência dele, quando ele ensinava aos seus discípulos, depois que eles pregavam muito, falavam muito da mensagem de salvação, ele convidou eles, olha, vamos descansar um pouco. Então tem momentos que o ser humano tem que realmente, com auxílio inclusive da fé, atirar os pés para cima, refletir na vida, analisar os prós e os contras, as saídas para aquele problema, ao invés de, como disse muito bem o Rabino, fazer com que uma unha encravada pareça o fim do mundo, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê as religiões em nome da fé, matando, fazendo atrocidades que não cabe, gente, com o princípio básico do que é a religiosidade, o que é a fé, quer dizer, básico, você tem que fazer para o outro o que você gostaria que fosse feito para você. Você sabe, Kátia, que biblicamente, quando o ser humano está sob a influência de Deus, ele manifesta pelo menos, acho que tem muitas, mas em Gálatas 5:22 ele manifesta pelo menos 9 qualidades de caráter. E essas qualidades nos ajudam a perceber se determinada religião está realmente exercendo a fé bíblica, né? E entre essas qualidades, diz assim, o fruto do Espírito, que biblicamente é o Espírito Santo, né? É o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, se eu não manifesto isso na minha vida, eu não estou exercendo a fé bíblica. Aí é terrorismo religioso e é algo totalmente oposto ao que a Bíblia ensina, né? É bem o oposto mesmo, bem né? o oposto. Nenhuma religião prega a morte e a destruição. Infelizmente, alguns falsos líderes religiosos interpretam suas religiões desse Exatamente. jeito. O problema da religião é a forma como essas pessoas enxergam essa religião, né? Exatamente. Claro, claro. Toda religião prega o bem, a paz, o amor ao próximo, o respeito. A religião é para transformar o homem num homem melhor, né? E dessa maneira transformar o mundo num lugar melhor. E o que vocês acham que falta para a gente atingir esse mundo melhor? Já que a gente está no momento que, pelo menos nisso, muita gente concorda, sendo religiosos, espiritualistas, que este é um momento que a gente está passando esse ano, na virada de 2012 para 2013, de uma grande mudança de energia na Terra. Quer dizer, para quem acredita, quem é bom vai ser marcado que é bom, quem é mal vai ficar nítido que é mal, e as pessoas vão ter a oportunidade de mudarem de lado. Quer dizer, a última chance para quem faz tudo errado poder se acertar e se encaminhar na vida. O que falta para a gente atingir esse nível máximo de fé e de religiosidade? Do seu ponto de vista, Mel? É o momento para autoavaliação, né? Se você merecer. Budismo, a gente fala que se você merecer. Lei de causa e efeito é lei de merecedor. Se você merece, continua a viver ou não. Né? Não, mas não que no fim do mundo agora todo mundo vai morrer, não adianta. Não. Que você viver, qual é o motivo que você continua a viver, né? E faz sentido, faz mudança na sua vida, na sua família, na sociedade. Então, autoavaliar, né? Melhorar. Sempre tem potencial, que o budismo acredita que temos essencial, né? Todo mundo tem potencial de ser iluminado, de ser igual Buda. Então, mas isso vai acontecer quanto? Não sei, né?
momento quando você merecer. E a gente pode fazer essa mudança nesse Sim, sentido claro. todos os dias, né? E para você, Leandro? Eu creio, Kátia, que primeiramente, para nós mudarmos o mundo, nós precisaríamos colocar em prática a essência da religião, que é o que nós mais comentamos aqui, de acordo com Tiago 1,27, não é? Pensar não apenas em mim, mas pensar especialmente no próximo, né? Preocupar menos com eu. E outro aspecto para mim é que eu tenho que crer, assim, aceitar esse convite de Cristo em Mateus 11, 28 a 30. Ele fala assim: venham a mim, os que estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Então, eu creio que fazer algo pelo próximo e se relacionar com Deus, isso vai fazer a diferença na nossa vida. Mas eu acho que Deus é um pai tão bondoso que Ele espera que a gente peça ajuda. Claro, Ele é um cavalheiro. É um cavalheiro. Se você pede ajuda, Ele está disponível para te ajudar. Se você não pede, Ele te aceita como um bom pai, como seria uma boa mãe, mas aceita sabendo que na hora certa você virá até Ele, né? Exato. Rabino, do seu ponto de vista, como que a gente pode fazer um mundo melhor a partir de agora? Existe um conto que diz que uma pessoa queria mudar o mundo. Tentou e não conseguiu. Ele falou: vou mudar pelo menos o meu país. E também não deu certo. A minha cidade, e o meu bairro, e a minha família. Finalmente ele falou: vou mudar a mim mesmo. E aí ele conseguiu. E quando ele mudou a si próprio, ele mudou a sua família. E ele mudou o seu bairro. Ele mudou a cidade, né? E ele mudou o país, e ele mudou todo mundo. Na verdade, a partir da noção de que nós somos donos de nós mesmos, nós somos capazes de sermos pessoas mais comprometidas com a ética, mais comprometidas com a solidariedade, mais comprometidos com o bem do próximo. E nós damos esse passo, fazemos essa mudança. Então, o poder dessa mudança é gigantesco. Isso reverbera de forma mundial. É aquele princípio de que um passarinho batendo a asa influencia de certa maneira todo o planeta, porque ele cria ondas que se espalham. E assim somos nós humanos. Nós temos um poder infinito. Falta termos essa consciência de que se nós somos pessoas extremamente comprometidas com o bem, o mundo será totalmente bom. Mas partindo da sua mudança pessoal interior, né? Partindo de uma mudança pessoal e de um compromisso com a ética e com o bem comum. Rabino, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, tem um site, né? www.cip.org.br. C de congregação, I de israelita e P de paulista. Quem quiser conhecer um pouquinho mais a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como que a gente faz? Tem um site, Kátia, um portal que é esperança.com.br e novotempo.com, que é a rede de TV onde eu trabalho. Esperança.com.br, novotempo.com. Queria agradecer demais a sua participação. Muito também, obrigado viu? pelo carinho. Miel, quem quiser conhecer um pouco mais do budismo, tem um site? Sim, www.templozulai.org.br. templozulai.org.br. Sim. Queria agradecer a participação mais uma vez da Miel Yu. Lembrar que ela é mestra de budismo, claro que vai estar outras vezes aqui. E também ao Leandro, obrigada mais uma vez, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o Rabino Michel, também sempre muito bem-vindo. Espero que vocês voltem em outras ocasiões, viu? Obrigado pelo convite. Era uma honra. Obrigada, viu? Obrigada. Olha, e quando a gente fala em oportunidade para a gente conversar, não é discutir não, para a gente conversar sobre religião, a gente quer que você participe também. Aproveite e mande algumas sugestões de religiosos que você queira ver aqui. Tudo bem?